Eu estou aqui com o vereador Vandinho da Saúde, que utilizou a tribuna nesta terça-feira e falou sobre vários assuntos. E um assunto que eu quero tocar com ele é o seguinte, questão dos fornecedores, que a prefeitura não está pagando os fornecedores de serviço aqui do nosso município. E aí, vereador, qual é o grande problema do município em relação a isso? Como é que eles podem solucionar esse problema? Sérgio Hernando, veja só. Eu venho há meses fazendo esse questionamento aqui na tribuna da Câmara, nas minhas redes sociais, com relação, né, aos constantes atrasos dos fornecedores esse ano de 2023. Né? Nós já estamos aí finalizando o ano de 2023 e a Prefeitura de Serra Talhada está com débito com os fornecedores passando dos 35 milhões de reais. Isso é um absurdo. Não sou eu quem estou dizendo. Quem está dizendo é o Tribunal de Contas, o órgão fiscalizador, o órgão competente fiscalizador que faz esses levantamentos. E em Serra Talhada, praticamente todos os fornecedores estão atrasados. Né? Seja ele casa de construção, serviços essenciais, hospitais, casas de saúde, prestador de serviço. Eu vou dar um exemplo. A Casa de Saúde Santa Marta. A Santa Marta. Hoje, a prefeitura deve quase R$1 milhão lá, 700 e poucos mil reais. Então, isso é inadmissível, não é? Fazer o serviço, o uso do serviço e não pagar ao fornecedor. O vereador Ginho Oliveira, que é a situação aqui da Prefeitura Municipal de Serra Talhada na Câmara, ele falou que a questão dos fornecedores não pararam os serviços. O serviço continua. Então, como ele consegue, devendo, e continuar o fornecimento? Pronto, veja só. Eu acho interessante isso. Não é? Eu não tenho a oportunidade de falar quando o vereador está falando, porque eles não me dão a parte. Né? Eles já são orquestrados ali para não me dar a parte. Pois bem, vamos lá. Está se devendo 3 meses, estava se devendo 3 meses na empresa do lixo. Do lixo, que presta serviço hoje, que contrata os gari, contrata os motoristas, tem os caminhões do lixo. É a mesma empresa, que é a Piemonte, que faz os serviços daquele convênio dos calçamentos de 101 rua, né, que está atrasado também. Então, se deve 3 meses, o camarada está com 3 meses no fogo. Aí diz, nós vamos pagar 1 mês, para a semana nós vamos pagar o restante. Aí você dê continuidade, o camarada vai lá, confia, recebe 1 mês, fica com 2 meses, vence mais 3, o cara diz, vou parar o serviço. Não, vamos pagar 1 mês, aí paga mais outro mês. Eu vou dar um exemplo aqui do Bradesco e da Caixa Econômica. Não deixa de ser uma prestadora de serviço para os funcionários, porque fizeram o empréstimo consignado, estavam devendo 3 meses, ia fazer 3 meses e 4 meses. Pagaram 1 mês, ficaram devendo 2 e 1. E agora já vai vencer no dia 30 novamente mais uma parcela do repasse dos consignados. Então, para a instituição financeira só é liberado se quitar. Mas para os fornecedores, aqueles que prestam serviço, eu dei um exemplo de um caminhão aqui da Secretaria de Serviço Público. O camarada vai fazer 3 meses, que está atrasado, mas está trabalhando. Se ele deixar de trabalhar, ele praticamente não vai receber mais aquilo. Então, o medo do fornecedor, do prestador de serviço, é justamente isso. Deixar de prestar o serviço e não receber mais. Mas ele pode judicializar, né? Judicializa, mas demora mais a receber. Então, vai levando no banho-maria, eu vou te pagar 1 mês, que, como o rapaz me passou, o cidadão me passou, eu vou te pagar 1 mês, para 1 mês eu te pago outro. Então, fizeram um questionamento aqui com relação aos mediadores, são os prestadores de serviço na área da educação que cuida dos nossas crianças com deficiência. Né? Se devia 2 meses, ia fazer 3 meses. Aí disseram, nós vamos pagar 1, vai ficar só 1. Aí vocês dão continuidade. Alguns não voltaram. Acharam que não compensava, que iam ficar enrolando. Outros voltaram para a sala de aula para receber esse. Já vai fazer 2 meses de novo. Essa questão de fica atraso... empurrando. Eu vou dizer aqui, citar um exemplo. Hoje, prestador de serviço. Eu falei com um blogueiro, que não é de Serra Talhada, que presta serviço aqui à Prefeitura de Serra Talhada, publicando as matérias, os elogios da Prefeitura, da Secretaria, e eu até brinquei com ele, eu digo, eita, só tu, fulano, não estou falando com ele no telefone, só tu, fulano, tá em dia nele seu, não estou lhe dizendo isso, mas não diga nada não, para não me prejudicar. Então, o camarada não recebe e ainda tem medo de se prejudicar, porque
é na base do chicote mesmo. Se fizer, é o liso brabo. Já viu o liso brabo? Se você falar, eu não pago. Olha só, mas em relação a dever salário e sempre colocar paga um e fica um, pega um e fica dois, isso é corriqueiro na política de Serra Talhada. Justo. O governo de Luciano Duque, ele fez muito isso. Eu trabalhei na prefeitura com o carro-pipa, e a gente sempre tinha esse problema, né, de trabalhar um mês, aí passava 2 meses, pagava um e ficava outro. Teve uma situação que ficou 2 meses atrasado e eu recebia um, ficava 2 dentro. Aí eu saí, porque eu não aguentava trabalhar para não receber. Então, quando fazem essa comparação, principalmente o vereador Ginho Oliveira, que é de situação, quando eles falam sobre a situação passada, que se repete hoje em dia, o que é que o senhor tem a falar sobre a gestão passada e o que acontece hoje nessa mesma situação? Tá errado. Se aconteceu na gestão passada, tá errado. Tá totalmente errado. Prestador de serviço, ele presta o serviço para se manter. Você era um prestador de serviço, não era? Não, eu trabalhava para a prefeitura. Trabalhava pela prefeitura. Na garagem. Exato. Recebia um mês e ficava outro dentro. Sim. Tá errado. Você estava trabalhando para manter sua família. Com certeza. Então tá errado. Tava errado a gestão passada se adotava essa prática e tá errado a gestão agora. Atual. Então, se eu fizesse parte da gestão passada, eu estava cobrando do mesmo jeito, dizendo que tá errado. Se, por um eventual caso, a gestão aqui mudar e lá na frente acontecer isso, você vai me ver cobrando do mesmo jeito. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E eu afirmo aqui a Serra Talhada. Pode ter certeza. Vou cobrar se eu for eleito, se eu não for. Enfim, se eu fizesse parte da gestão passada, ia cobrar do mesmo jeito. Então, tá errado, então não pode querer tapar o sozinho com a peneira aqui, porque a gestão passada fazia errado, eu vou errar também. Não, você tem que acertar. Acertar, como acertar? Pagar os salários em dias, pagar os fornecedores em dias, fazer diferente dos demais. Mostrar que é diferente, não é só chegar aqui, agora é o desafio. Mostre no governo atual uma obra estruturadora para o município de Serra Talhada. Hoje, eu desafio uma obra estruturadora, me mostre uma. Negócio, eu destravei a obra fulano de tal, obra que já existia. Eu já destravei o mercado público, obra que já existia. Nós temos aí uns projetos que vai ser apresentado aqui, vai ser votado agora, recentemente, né? Então, a Praça da Rua 4. Eu acho que tá parada lá, né? Não, tá não. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tem funcionado. Tem funcionado lá, né? Tem prazo de entrega, tem tudo. Pronto. Então... Tá no prazo. Que bom, tá no prazo. Que bom. Que bom. Eu vou dizer uma obra que foi feita, que tem um DNA da prefeita de Serra Talhada. A pracinha do Covid. Foi feita a pracinha do Covid. Eu acho que dá ali em torno de 25 metros de frente, ela vai afunilando, fazendo um funilzinho assim. Mas foi gasto lá quase 500 mil de planta. Só de planta. Então você vê as coisas, quando você faz os questionamentos, vir querer denegrir, dizer que tá mentindo, dizer que tá errado, que tá isso. Por mim, ó, se eu estiver mentindo, que o Poder Legislativo aqui me puna dentro da legalidade, dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica do município, se eu estiver mentindo. Mas eu tenho plena consciência que eu estou falando a verdade, que eu estou falando dentro, embasado dentro da lei, da legalidade. Quando eu mostro que está errado, é porque eu sei, eu fui lá, pesquisei, olhei, já fui nos órgãos de controle e detectei que realmente, de fato, está errado. Eu vou citar um exemplo aqui, a pracinha, aquele parquinho, os 2 parquinhos que ia ser implantado aqui, no Cônigo Torres e na Neto Pereirinha. 2.620.000, a prefeitura orçou uma obra em 2 parquinhos. Eu denunciei, mostrei que estava errado. Sabe o que foi que aconteceu? Ministério Público, Tribunal de Contas, MPF, bloqueou, cancelou por indícios, encontrou vários indícios de superfaturamento, de irregularidade, direcionamento licitatório, os brinquedos que eles estavam querendo comprar não condizia com os valores. Tinha parquinho desse que foi comprado lá em Lusiana, em Goiás, por 14 mil reais, aqui era 103 mil reais um. Então, encontrou vários indícios e disse, olha, tá errado, agora vai ser aberto um processo, tá aí correndo processo na justiça. Então, quando eu falo embasado dentro daquilo que eu acredito e que tenho certeza que é o certo. Obrigado, vereador. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.